E aí, galera, eu tô aqui agora com o Leandro Alçaro, mais um cara que tá agitando a cena do rock aí. Tudo bem, Leandro? Aí, Vanessa, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Aí a gente vai falar um pouco sobre a cena e sobre a música independente e as web rádios, né, Vanessa? Isso aí. Então, você tem um programa bem bacana na Jukebox. Como é que é o seu programa? Conta um pouquinho pra mim como é que funciona. Isso, eu tenho um programa chamado Indie Brasil, né? Ele foi criado em 2011. Aliás, de 2011 para 2012. A ideia dele era para ser uma página que divulgasse as bandas nacionais, né? Na Jukebox Web Radio, né? E aí o Maia, eu mandei um piloto pro Maia, falando: Maia, a gente tem uma ideia de fazer um programa, uma página, vamos fazer um programa, um podcast sobre a cena independente, né? Já que a gente, tendo em vista que na época a gente não tinha quase nada de iniciativa quanto a isso, né? Mas a coisa foi crescendo, a gente acabou realmente fazendo esse programa. E o mais legal é que a gente, no final daquele ano de 2012, a gente mostrou mais de 200 bandas. A gente recebia material do Brasil inteiro. E na época a gente gravava, a gente fazia um podcast, e isso foi muito requisitado. As bandas mandavam material. E bandas assim que hoje são muito conhecidas, como Selvagens à Procura de Lei, o Vivendo do Ócio, o Vestas Mandarinas, são bandas que passaram pelo crivo do Indie Brasil na época, né? Legal. E hoje são bandas que são até que meio conhecidas do público em geral, tocam em grandes rádios, e isso mostra que o quão o público está sedento por informações sobre bandas novas, sobre música de qualidade, né, Vanessa? Com certeza. Então, por falar nisso, a gente percebe que tá rolando uma movimentação da galera. Eu vejo que tem no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vários estados também. O que você acha desse panorama que a gente tem agora? Porque eu acho que o que falta é a gente unir forças, né, Leandro? Exatamente. Eu tenho percebido, quando você trabalha com a cena, a gente percebe que a música autoral no Brasil, ela é muito forte, ela é muito bem feita, ela é bem composta, ela é bem produzida. O que acontece é que, como tudo no mundo, é que tá tudo muito pulverizado, né? Você tem a informação jogada na internet, mas você não tem um canal que catalise isso, né? As pessoas, elas acabam mandando seus materiais para a internet, vai difundindo para os pequenos nichos, mas os grandes conglomerados de comunicação, coisas parecidas com isso, eles não estão interessados ou não acabam não chegando, porque a coisa fica muito diminuída. Ela é limitada, exatamente. Você não tem um bloco, né? Você tem a banda do João, que é uma banda muito legal, mas só porque o João acha legal, ela não vai se interessar em atingir o público da banda do José. Pois é. Entendeu? Então, quando a gente pegando esse gancho, é importante a gente frisar, a gente tinha um projeto chamado Indie Night. A gente tem um projeto chamado Indie Night. Sim, que eu estive lá, eu curti bastante lá, bem bacana o projeto. Que era ali no Da Leone, a gente parou agora a primeira temporada acabou no último mês de maio, né? E a gente agora vai retornar agora no segundo semestre. Só que a gente percebia muito isso, porque a banda do José tocava. Só que o público da banda do José não fica pra ver o público da banda do Joaquim. Então, aí isso tá um pouco errado. Fica a dica! Vamos ver se a galera se antena agora. Que bom que alguém falou. Isso me incomoda profundamente, porque eu ficava lá discotecando nas janelas entre as bandas, né? E você percebia que tinha um êxodo, assim, porque o público do José não quer ver o público da banda do Joaquim. Isso não é legal. Porque quando você pega grandes momentos do rock nacional, você vê que o público de todas as bandas se gostavam. Sim, tipo, era um dia inteiro de festival. O público tava lá e assistia todas as bandas, né? É como você vai pra ver um Lollapalooza, por exemplo. Essa é a ideia. Você vai e procura conhecer o máximo de bandas possíveis, certo? O problema é que quando você pega e trabalha com bandas nacionais, a gente tem esse problema, porque as pessoas acham que a qualidade, ela não é tão alta. Tem o preconceito quando o estilo de som que está sendo feito, tem a preguiça de conhecer e tem o protecionismo do público também. Porque eu gosto da banda X, do José, só que eu não quero saber se a banda do Paulo é legal, entendeu? Isso acho que complica um pouco a cena. Isso acaba
pulverizando a cena, e por isso que a gente não tem um bloco, a gente não tem bandas legais, mais bandas legais tocando em grandes rádios. Então isso, eu acho que o nosso projeto quer resgatar isso. A gente quer fazer que as bandas se conversem. Legal a tua mensagem, porque a gente está falando aqui que as mídias tradicionais talvez não deem o apoio que deveriam dar, né? Rádio, TV, enfim. Só que a gente também tem que ver o lado que o público, é realmente isso que você falou, né? O público não apoia quando deveria, quando às vezes, tá frio, não sei o quê, vou ver a banda que me convidou e vai... Tem que apoiar, a gente tem que se unir. Eu acho que é isso que está faltando, porque eu estou conversando com vários movimentos, várias rádios e pessoas de outros lugares, e movimento tem banda boa, o que falta é união. Então, a tua iniciativa, o teu programa é muito bacana, né? A rádio que vocês comandam lá, bem legal, parabéns. Sim, a gente está na rádio Jukebox Web Radio. Você pode acessar lá www.jukeboxradio.net. A gente tem uma programação diária, 24 horas no ar, com muita novidade nacional. Principalmente, você quer conhecer música nacional e não sabe aonde, dê uma fuçada no nosso site que você vai ver muita coisa legal. Tem matéria com gente muito bacana que é da cena, que fez parte da cena ou que faz a cena. Tem entrevista, tem uma programação musical muito gostosa de se ouvir. Então eu reitero o convite, você pode ir lá acessar www.jukebox.radio.com.br. Sabe o que é mais interessante? .com.br não, é .radio.net. Leandro, lá, viu? Chefe depois te bata, gente. Mas sabe o que é mais interessante? São os números quanto à web rádio, né? A gente tem ainda as pessoas não levam muito a sério essa história de você ter uma web rádio, né? Você tem uma web rádio ou porque você é amador ou porque você é um visionário. Sim. Né? A gente começou isso muito antes, né? A gente começou isso em 2012. Né? 2011 não tinha na web. Não tinha. Você tinha fins de grandes rádios rock tradicionais ou segmentadas que não existiam mais ou que estavam acabando. Então o Roberto Maia da 89 FM, ele resolveu fazer uma web rádio para contemplar esse nicho. Né? E na época a gente olhou assim e falou assim, uma web rádio, o que a gente precisa fazer para ter uma web rádio? A gente montou uma programação legal e começou a massacrar na divulgação dessa web rádio. E os nossos números hoje, eles são muito interessantes. A gente tem em média, sem patrocinador por trás, sem grande conglomerado por trás, sem ser customizada, a gente tem em média 20 mil ouvintes por mês. Nossa. Isso é completamente fora da realidade no país. Sim, um número muito expressivo. Um número muito expressivo. E essa média ela só cresce. Então a gente percebe que tem público, o público é qualificado e ele vai querer consumir. Sim. Isso, só que daí você vai virar e vai perguntar, mas em quanto tempo a gente vai ter um cenário de web rádios legais e que sejam bem difundidas? A gente prevê, né, que daqui 5, 6 anos a gente possa ter um cenário de web rádios que sejam competitivas, que cheguem no mercado, que sejam levadas a sério, mas isso também tem que ser um trabalho do nego que é tocado na rádio. Tô tocando na Jukebox, por exemplo, mas pro cara que está sendo tocado, divulgar também. Sim. Né? Falar, meu trabalho está sendo divulgado lá na Jukebox, dá uma ouvida lá que é legal. Sim. Conheço o trabalho dos caras, porque isso, quando a gente trabalha com a cena alternativa, a gente tem que sempre ter uma cena de uma relação de mão dupla. Não adianta você fazer o trabalho acontecer, mostrar as bandas legais. A gente já mostrou lá o Vento Motivo, a gente já mostrou lá o pessoal do Quarto do L, que é uma banda do Rio de Janeiro que é muito legal. A gente sempre mostra bandas legais do Rio Grande do Sul, do país inteiro. Então, a partir do momento que essas bandas também se conscientizarem nesse sentido, de você ter a cena se voltar para quem valoriza ela, como o seu trabalho aqui no seu programa, aí que a gente vai ter realmente... Aí os grandes vão virar, tem realmente alguma coisa acontecendo aqui. A gente vê que isso aconteceu com outros segmentos, outros estilos musicais, né? Por que a gente não pode fazer isso com rock and roll, né? É isso que você falou. Todo mundo vira e me pergunta, mas Leandro, por que o sertanejo dá certo? Por que o funk dá certo? Porque um fala do outro. Claro, com certeza. Faz participação em clipe, em show, em CD, não sei o quê, né? E aqui não. A banda do Zequinha
falando só da banda do Zequinha, mas esquece que existe a banda do Paulo, do Ricardo, do João, do sei lá quem. Muito importante. Mas isso que esse é o erro da nossa cena. A gente tem dois problemas muito grandes. A gente tem um problema da falta de difusão dela e da falta de união de quem faz ela. A partir do momento que a gente consiga, e uma coisa está muito ligada à outra, eu volto a salientar quanto a isso. A partir do momento que a gente tiver o pessoal ciente que é importante de você conhecer a banda do seu vizinho e falar, olha, a banda do trabalho do meu vizinho é legal, a banda do trabalho do cara que tocou no festival tal é legal, fica aqui, amigo, meu pai, meus amigos vieram ver a minha banda, é legal que você venha também para ver a banda do amigo que tá tocando lá também, entendeu? Porque enquanto isso não acontecer, eu vou falar bem, uma realidade muito triste, a gente não vai ter cena. Sim, a coisa não anda, é um ciclo, né? Não sai do lugar. E por definição, o que é uma cena? É um conjunto, né? O pessoal fala tanto em cena, mas vamos analisar o que significa essa palavra, né? Então, a cena nada mais é do que um conjunto, é um coletivo, né? Se a pessoa é uma banda ajudando a outra, o cenário do que está acontecendo. O cenário que está acontecendo. Tem que ter um fundo, tem que ter uma coisa só. Na real, eu acho que minha visão é até um pouco pessimista, e conversando com outras bandas, eu jogo bem a real para elas, é que assim, a gente não tem uma cena. Por mais que a gente faça, por mais que a gente tenha ações isoladas, a gente não tem ainda um start, a gente não vira e fala, eu trabalho numa grande rádio em São Paulo, então quem tá lá em cima não percebe o que está acontecendo, porque ninguém faz barulho, é tudo muito difuso. É muito importante você que tem banda, ou você que não tem banda, você que gosta de música, você que escreve sobre música, é importante você entender que uma ação isolada, uma Jukebox, um Indie Brasil, um programa independente sobre música, isso não vai adiantar. Não adianta você... O Broto. Isolado não vai. O Broto aqui do meu lado, belo Broto, por sinal. Mas é importante você entender que isso é só uma areiazinha, é só um ventinho que bate, não chega. O negócio vai ficar grande, a cena vai acontecer, a cena vai passar a existir a partir do momento que todo mundo se unir, sentar e falar, porra, o que a gente tem? O que a gente pode fazer e o que a gente quer chegar? Muitas bandas vêm pedir conselho, vêm perguntar, pô, o que a gente faz pra tocar na rádio, não sei o que. Toquem, conversem com outras bandas, façam barulho, que é importante vocês entenderem isso, porque vocês não vão chegar numa rádio grande, o cara vai olhar pra sua cara e falar assim, amigão, obrigado pelo seu material, mas o cara não vai ouvir. Então não adianta você querer chegar numa grande rádio em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer grande capital, na esperança que o cara vai tocar, o cara não vai tocar. Vocês vão virar e falar pra mim, viu, esse cara é chato pra cacete. Mas é a realidade de quem sabe o que está acontecendo. É isso que acontece. Então, valorizem quem faz a cena. Valorizem o Proto, valorizem o Indie Brasil, valorizem os trilhões de blogs que falam sobre isso, porque é muito importante, é muito legal, porque a partir daí, das mídias independentes, que a gente vai ter realmente construído uma cena. Mas isso é um longo caminho, é uma conversa para outro dia, que a gente tem muito ainda para crescer quanto cena e quanto a produção cultural e artística nesse país. É uma discussão que vai desde educação até dinheiro, até situação social no país. Mas a gente tem muita coisa ainda para trabalhar e a gente vai ficar velho e a gente vai ver muita coisa errada ainda acontecer, com certeza. Tá aí, essa é a mensagem. Falou tudo. Obrigada, Leandro. Pô, sucesso no teu programa lá. E a galera, para mandar material para ti, como é que é um site, o e-mail? Então, como é que é? A gente tem um e-mail próprio para você mandar material lá para Jukebox, que é o jeito mais fácil de receber esse material, certo? Você vai mandar para leandro.jukebox@outlook.com, certo? Eu recebo, ouço, e a boa parte das coisas que a gente recebe a gente toca, só que a gente passa por uma mistura, uma seleção legal, mas não é nada, a gente não vai cobrar por tocar seu material, a gente não vai extorquir sua banda, a gente vai tocar porque a gente acredita no som, entendeu? Mas tem que ser uma coisa muito legal e de qualidade. Legal, é isso aí, galera, anota aí direitinho, manda material pra eles e fica a dica, né? Vamos se unir, a mensagem é essa, né? É isso aí. Rock and roll. É isso aí, até mais, valeu.
Pô, que legal, cara. Puta mensagem.